Então, mais uma vez, um Shabbat Shalom a todos que estão aqui presentes. E também para você que está assistindo em casa, seja muito bem-vindo novamente para mais um estudo da Parashá da semana, Parashá Lech Lechá, com esse título, A Saga de Abraão e o Renascimento. Nós vamos ver aqui um pouco sobre a história de Abraão, né, o nosso famoso patriarca, precursor aí do monoteísmo, e que vai carregar aí os planos de Deus para a formação do seu povo Israel. Então essa Parashá ela é bastante extensa, tem muitos tópicos, muitos eventos históricos. Então começamos lá em Gênesis 12 com o chamado de Abraão. Nós vemos que Abraão ele é chamado por Deus para sair do lugar onde ele estava. Ele já havia saído de Ur dos Caldeus junto com seu pai Terah, mas aí eles vão para Harã, e daí Deus chama ele de Harã para ir para essa terra que ele promete dar a ele e a sua posteridade. E aqui nós não vemos a princípio nada que Abraão fez que mostra parecer que ele merecia, né, essas bênçãos, essa herança. Até já comentamos uma vez que isso demonstra que Deus ele age não porque a pessoa tem méritos, mas ele age com a sua graça porque ele quer agir, né? Não que a pessoa tenha um merecimento. Embora nós já tenhamos discutido que Abraão sim tinha um grande caráter, tinha muitos méritos. Depois que essa promessa é feita e Abraão começa a cumprir, ele realmente toma todo aquele povo que estava com ele, que devia ser algumas centenas de pessoas, vai para Canaã, mas aí eles se deparam já com uma adversidade, né? Que havia fome em Canaã, não havia provavelmente uma seca, né, que eles não conseguiam plantar, não conseguiam subsistir lá, então eles têm que ir para o Egito. Então isso já é uma contradição, né? Porque o Eterno promete que vai dar uma terra para ele, mas aí eles não podem ficar nessa terra, eles têm que ir para outro lugar. O que deveria ser um transtorno, porque se fosse Abraão sozinho com a mulher e filhos, por exemplo, que estavam como nômades, assim, procurando um lugar para se estabelecer, é mais tranquilo. Agora, quando você já tem uma comunidade ali, de algumas centenas de pessoas, e daí você tem que explicar para essa comunidade que Deus falou para você que você deve ir para um lugar, e aí chega nesse lugar e você não pode viver lá, né? É complicado. Mas daí eles vão para o Egito. E aí no Egito também as coisas não dão muito certo. A princípio eles conseguem subsistir lá, mas aí a esposa de Abraão passa por aquele constrangimento com o faraó, porque ela era muito bela. Então eles temiam que os egípcios, principalmente o faraó, quisesse se tomá-la como esposa, mas se ele soubesse que ela era esposa de Abraão, iriam querer se livrar de Abraão. Então, aí ele mente, e aqui temos que falar a verdade mesmo. Abraão mentiu. Algumas pessoas, né, alguns estudiosos, rabinos, tentam explicar que não, que ela realmente, isso foi uma meia verdade, foi uma meia mentira, porque ela tinha um parentesco com ele, talvez era sobrinha, talvez era uma prima, mas o fato é que ele disse, não, vamos dizer que você é minha irmã, e ela não era irmã de Abraão, então foi uma mentira mesmo. Mas ele fez isso para proteger a si mesmo. Depois nós vamos ver que outras pessoas fazem isso, né? Isaac também faz isso. Mas aí acontece uma praga lá com o faraó e aí ele dispensa Abraão e sua comitiva. Aí eles voltam para a terra e aí ocorre a separação entre Abraão e Ló, que eles voltam, só que eles voltam cheios de riquezas. É interessante porque parece que não é muito lógico, né? Acontece uma praga sobre o faraó, de forma que o faraó fica irritado com Abraão, porque ele não falou a verdade e ainda a família do faraó foi atingida com uma praga. E daí qual que seria o que nós esperaríamos que o faraó fizesse? Que ele poderia querer se vingar de Abraão devido a isso,
Ou, ou se ele tinha o temor de Deus, que ele viu que era uma praga vinda pelo Deus que andava com Abraão, então ele poderia simplesmente, olha, Abraão, pega essas coisas e vai embora daqui, eu não quero confusão entre o teu Deus e o meu. Sai daqui e vamos deixar quieto isso aí. Só que ele não faz isso, ele coloca muitas riquezas para Abraão, o que não parece muito lógico. É interessante isso também, nós vamos ver que isso está conectado com algo maior. Aí novamente nós temos Abraão voltando para a terra de Canaã com Ló, e agora eles já estão com muito gado, né? Tanto que ocorre esse conflito entre eles, daí eles se separam. Depois que eles se separam, Deus promete a Abraão a terra, mais uma vez. Só que depois dessa promessa, aí ocorre um episódio muito interessante nessa paraxá, que é a guerra entre os reis. Aí nós temos uma guerra envolvendo 9 reis. 4 reis da Mesopotâmia, que vêm para essa região de Canaã, ali, a região onde hoje está o Israel e o Líbano. E Israel, Líbano e Jordânia. Nessa região ali, envolvendo o Mar Morto também. Então é uma guerra ali ocorrendo em toda essa região de Israel. É uma guerra muito interessante. Envolvendo 4 reis lá na Mesopotâmia contra 5 reis, né? 2 reis ali, Sodoma e Gomorra, e outros reis dos arredores. Parece que os mesopotâmicos estão vindo para tentar dominar essa região. Aliás, esses povos que estavam em Israel já estavam submissos aos mesopotâmicos, porque a Mesopotâmia era a civilização mais forte naquela época, né? Devido à abundância lá do rio Tigre e Eufrates. Depois dessa guerra, aí nós vemos que Ló é levado cativo, porque ele estava já habitando em Sodoma, que perde, né, a guerra. Ló é levado prisioneiro, só que Abraão ele vai em resgate a Ló. Então ele leva esse exército dele de 318 homens, e nós vemos que eram homens treinados, não eram simples servos, eram homens com habilidade em combate, armados e corajosos. Tanto que eles vão e armam uma emboscada e derrotam. Aqui a Torá não enfatiza muito essa vitória, mas é uma vitória muito grande, né, que eles tiveram. Eles derrotam essa coalizão aí desses 4 reis que já tinham vencido os outros 5. E aí eles pegam todos os bens de volta e eles retornam. E aí quando eles retornam, aí o rei de Sodoma ele vai ao encontro de Abraão. Só que antes do rei de Sodoma formalizar um acordo com Abraão para e fala com Melquisedeque. Nós vamos ver onde mais ou menos possivelmente se deu esse encontro. E aí aparece Melquisedeque, rei e sacerdote de Salém, que é a antiga Jerusalém. Não era Jerusalém ainda, mas já era o protótipo de Jerusalém. Depois desse encontro, e aí nós temos um reforço ali, a promessa de um filho. E depois disso, Deus ainda formaliza um pacto com Abraão através ali de um ritual ali com animais. Só que Abraão e Sara, eles entendem que como a Sara não podia ter filhos, então quem sabe esse filho poderia vir com Agar, né? Então aí Abraão é convencido a tomar Agar como esposa, ele aceita. E aí depois, no final da paraxá, nós temos a mudança de nome de Abraão, de Abraão para Abraão, né? Avram para Avraham, e Sarai, o nome dela é mudado para Sará. E por fim, né, finalizando a porção dessa semana, né, temos a instituição da circuncisão, esse mandamento, a mitzvah, que o Eterno dá a Abraão e a sua casa. Agora que nós chegamos a essa paraxá Lech Lechá, que é a terceira paraxá terceira porção do livro de Gênesis, a gente tem que entender que aqui é um marco divisório. Porque de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11, nós temos um chamado mundo pré-diluviano. E aqui nós temos vários eventos e eles têm um ponto em comum. Então a gente começa lá no começo de Gênesis, com Adão e Eva. E aí nós temos daí também a história de Caim e Abel.
Aí temos a história das genealogias, né, de Caim e de Sete, que foram os dois descendentes principais de Adão e Eva, já que Abel já tinha morrido. E aí vemos também como a humanidade se corrompeu depois disso. Até que nós chegamos então em Noé, a arca, o dilúvio. Só que depois disso, né, que era para ser um recomeço, tentando voltar para como foi explicado na semana passada e também no ano passado, que esse evento do dilúvio ele não é apenas uma punição, mas ele é uma recriação dos céus e da terra, uma espécie de uma recriação. Mas nós vemos que logo após Noé, que talvez ele que já também foi explicado que ele era justo na sua geração, o que pode significar que ele era justo comparativamente à geração onde ele estava, mas não que ele fosse tão justo assim. Mas isso é algo que podemos discutir depois. Mas nós vemos que já acontecem problemas logo após Noé, né, com os seus filhos. Nós temos ali o episódio de Han e Canaã. A Torá não deixa muito claro o que aconteceu aqui. Isso é alvo de bastante discussão rabínica e da tradição oral, para explicar o que Han e Canaã fizeram de tão grave, né? Alguns dizem que aqui até uma curiosidade, né? Dizem que Canaã, né, ou Han, eles castraram o pai porque eles tinham medo de que Noé tivesse mais filhos e assim toda a terra tivesse que ser dividida em muitos filhos. Então eles não queriam que eles se juntaram para não permitir que o pai tivesse mais filhos e foram lá e fizeram isso com ele. Outros dizem que eles tiveram relações sexuais com o próprio pai. Mas com certeza foi algo muito grave para eles serem amaldiçoados. Mas aí já acontece mais um episódio de corrupção, de decadência. Aí depois nós temos a Torre de Babel, onde nós vemos também um problema que termina com a fragmentação da humanidade em povos, em nações. E por que nós estamos então recapitulando todos esses episódios? Porque a gente tem que entender que de Gênesis 1 a 11 nós temos esse ponto em comum nessas histórias, que Deus quer fazer algo, né? Ele coloca o homem, coloca uma autoridade, um poder nas mãos do homem, e o homem acaba sempre usando de má forma esse poder, essa bênção que Deus deu para o homem. Então aqui nós temos um foco nos erros do homem. E você veja que há várias tentativas, né? Deus tenta trabalhar com Adão, depois Deus tenta trabalhar com Sete, depois Deus tenta trabalhar com Noé. E sempre algo dá errado. Então aqui nós vamos... Só que aqui nós temos uma grande diferença até o capítulo 11 do capítulo 12 em diante. No capítulo 11, Deus está trabalhando com a humanidade no geral. Primeiro Adão e Eva, porque era só a humanidade que tinha, era só Adão e Eva. Mas daí depois Deus vai trabalhar com Sete, com as suas gerações, e Noé com as suas gerações. E sempre isso dá errado. Então Deus está trabalhando de forma geral. Aqui nós não estamos falando em Deus tentando construir uma nação especial. Deus moldando uma nação. Ele deixa os homens se tornarem nação e depois nações. Mas agora nós vamos ter um diferencial. Deus agora vai mudar o plano dele para ele mesmo moldar uma nação. Então aqui nós temos o tratamento com a humanidade no geral e temos foco nos erros da humanidade. Mas agora, a partir de Gênesis 12, nós não vamos mais agora ter esse foco nos erros. Embora nós vamos ver que mesmo os patriarcas vão cometer erros. Mas agora Deus vai mudar o foco dele para construir uma nação. Então é por isso que nós temos Abraão aqui como protagonista. E nós vamos ter esses dois elementos, que nós já explicamos em algumas vezes anteriores, que são imprescindíveis para que essa nação que Deus quer construir, ela possa ser construída. Que é os descendentes, né, um povo e uma terra, a partir de um homem. Então, a partir de agora, a Bíblia ela vai estar com Israel no foco. As outras nações elas vão ser coadjuvantes, elas vão aparecer na periferia, né, da Bíblia, mas Israel vai estar no centro
os patriarcas, né, e depois o povo de Israel. Porém, com o fim de sim alcançar toda a humanidade. Né? Deus não, diferente do que muitos pensam, até muitos judeus pensam que daí Deus ele escolhe Israel para trabalhar apenas com Israel e a humanidade que se vire, né? Que fique com seus deuses. Isso daí se chama enoteísmo, que é aquele pensamento de que Deus é Deus apenas de Israel e as nações que fiquem com seus deuses. Aquelas pessoas que pensam, mesmo judeus, que pensam assim, são enoteístas, não são monoteístas. Porque no monoteísmo, o Deus de Israel, ele também é o Deus de todas as nações. Então todas as nações têm que crer nesse mesmo Deus. Não é um Deus diferente. Deus só está trabalhando de forma especial com o povo para moldá-lo, mas não que as outras nações elas não tenham acesso a isso. Então agora vamos analisar então a saga de Abraão. Avram Avinu, né? Abraão, nosso pai, nosso patriarca. É interessante Abraão é muito importante porque está escrito, né, que vocês se gloriam por ser filhos de Abraão, mas eu posso fazer dessas pedras, né? Deus pode fazer dessas pedras filhos de Abraão. Então, ser filho de Abraão não é nenhum mérito, não é nada, você não tem mais glória ou vantagens por isso. Porém, é importante que todos sejam filhos de Abraão, porque Abraão ele tem um legado, né? Ele tem um exemplo que nós devemos seguir, de caráter, e assim nós devemos nos assemelhar a ele também. Mas então lá vamos analisar assim, no início da Parashá, nos capítulos, os temas principais. Então, de Gênesis 12, 1 a 9, nós vemos que Deus promete então a terra, então nós temos como, e também que vai fazer uma grande nação, o que requer esses dois elementos, né, a terra e a descendência. Então é isso que fica evidente ali no primeiro trecho. Aí depois no segundo trecho, que está no capítulo 12, do 10 ao 20, fala dessa fome na terra, a ida ao Egito e o risco de Faraó tomar Sarai como mulher. Então nós vemos que a fome na terra, ela entra em contradição com a promessa da terra. Como é que Deus promete que vai dar uma terra para Abraão, mas uma terra que ele não pode viver lá porque a terra não tem comida. E a segunda contradição é quando Abraão vai ao Egito e daí ele tem que mentir por medo que Sarai era sua irmã, para que então o Faraó, e daí ele dando liberdade para que o Faraó tomasse como esposa. Porque Abraão fala, não, essa aqui é minha irmã. Bom, se ela é sua irmã, então não teria problema se eu tomá-la como esposa, né? E aí a gente até vira uma família, aqui no Egito. E aí Faraó faz isso, e Abraão não faz nada para impedir. Então aqui é um risco de que essa descendência de Abraão ela passe a ser roubada por Faraó. Mas aí nós vemos que os problemas são superados, né? Eles conseguem sair lá daquela situação, Deus manda uma praga, e aí eles voltam para Canaã. Daí provavelmente nessa época Canaã já tinha acabado a fome, tanto que os rebanhos de Abraão e de Ló se multiplicaram e a terra não podia mais, não era mais suficiente para os dois. E aí eles têm esse problema, esse conflito. Abraão se mostra muito generoso, né? Não ganancioso. Ele poderia ter como patriarca ali, como líder do clã, ele ter expulsado Ló. Não, Ló, se você não está satisfeito aqui com essa terra, se ela não é suficiente para você, então vai embora. A promessa foi para mim, não foi para você. Seria justo. Mas não, ele age de forma contrária e ele deixa Ló tomar a iniciativa. Ele abre mão daquilo que era o seu direito. Então, é algo também para a gente pensar e como nós devemos agir, né, nas mínimas coisas. A gente não tem que tomar cuidado para não ser muito bonzinho, né, e deixar as outras pessoas também subir na nossa cabeça. Mas também a gente tem que ter essa mentalidade de não querer sempre levar vantagem e não querer sempre se sentir um injustiçado.
Lembrando que Deus é o nosso juiz. Então, após superar esses problemas, eles se separam, ok? Só que isso também tem um problema, porque como Abraão não tinha filhos, Ló, nós podemos imaginar que era o seu hipotético sucessor. Era o seu sobrinho, era o mais próximo que ele tinha um filho, a quem ele tinha muito apreço, senão ele não teria tomado todo aquele esforço de ir guerrear lá contra os reis. Então ele podemos imaginar que ele tinha Ló como seu sucessor, só que daí esse sucessor ele sai ali do convívio daquela família, daquele clã. Então as coisas parecem que não estão dando muito certo na vida de Abraão, conforme o que Deus tinha prometido para ele. Mas é que Abraão não tinha entendido ainda como que ia ser o desenrolar do cumprimento dessa promessa. Então aqui nós temos a guerra entre os reis. Abraão entra em ação, né, vence os 4 reis vencedores. E aqui nós temos que abrir um parênteses para entendermos melhor essa situação dessa guerra dos reis. Primeiro porque essa situação aqui, ela termina, né, nessa vitória de Abraão. E aí há um encontro com o rei de Sodoma e simultaneamente, aparentemente, né, com Melquisedeque. É até um pouco estranho quando você lê essa situação, dá a impressão que o rei de Sodoma vai falar com Abraão e Abraão parece que vai conversar com o rei de Sodoma, mas daí ao mesmo tempo daí aparece Melquisedeque e daí Abraão peraí, com licença agora um pouco o rei de Sodoma, deixa eu falar agora com o Melquisedeque aqui. E daí ele fala com o Melquisedeque, e depois parece que Melquisedeque vai embora, e daí Abraão volta a falar com o rei de Sodoma e terminar a negociação que eles estavam para fazer. Então está escrito lá em Gênesis 14, verso 17. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou a deferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. Há indícios de que este vale de Savé, que é o vale do rei, ele fica lá em Jerusalém, lá onde hoje é aquele vale que está entre o Monte das Oliveiras e o Monte do Templo, e aonde está o túmulo de Absalão. E aí, então, depois do verso 17, verso 18 ao 20, diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então esta é a única passagem na Torá que fala sobre Melquisedeque, tornando Melquisedeque uma figura bastante enigmática. E aqui há várias teorias sobre Melquisedeque, que ele era o próprio Shem, né, filho de Noah. Também existem histórias de que Melquisedeque ele tinha uma casa de estudos, onde eles já estudavam sobre a Torá, sobre os princípios da lei do Eterno. Existem também histórias que contam que Abraão depois passou a frequentar essa casa, assim como Isaac e Jacó. Mas nós não vamos nos focar hoje muito em Melquisedeque. É importante sabermos que ele era rei e sacerdote, né? O que dá essa linhagem sacerdotal da qual Yeshua também faz parte. Depois, então, que há esse encontro com Melquisedeque, então volta o rei de Sodoma. Então nós temos o rei de Sodoma, né? Nós temos um parênteses para falar de Melquisedeque, depois novamente o rei de Sodoma. E aí ele diz a Abraão: Dá-me as minhas pessoas e os bens, toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma do que é teu, para que não digas: Eu enriqueci Abraão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram Aner, Escol e Mamre. E esses que tomem a sua parte. Não, aqui é só para vocês terem uma visão mais geográfica. Então, nessa primeira figura aqui da esquerda, está lá então, os reis de Shinar, Elam, Elazar e Goim. Então, eles vêm lá da Mesopotâmia. Então, eles descem ali pelo lado leste de Israel, pelo lado leste do Mar Morto, até ali, mais ou menos ali onde hoje é a Jordânia. E aí depois eles descem até, ali está um pouquinho difícil de ler, mas ali mais ou menos até El Paran, ali quase até o Mar Vermelho. E aí eles vão guerreando
nesse caminho. E era mais ou menos ali no Mar Morto que fica ali os reinos ali de Sodoma, Gomorra e os outros reinos. E aí eles dão a volta. E daí sobem ali passando próximo de Jerusalém. E depois até Dan. Então eles guerreiam. Vencem ali os reis de Sodoma, Gomorra e os seus aliados. E depois eles dão a volta. Então ali eles vão conquistando a região. E aí eles sobem até ali onde é Dan, a região de Dan. É engraçado que, interessante que na Torá, eles dizem que eles foram até Dan. Só que Dan não existia ainda, né? Porque Dan era uma das tribos de Israel, que vai acontecer só depois. E é só depois do Pentateuco é que aquele território vai ser território de Dan. O que mostra como a Torá foi escrita bem depois, né? Para eles usarem esse nome Dan ali. Mas ali, então, onde está em vermelho ali, onde está Abraão ali, o item 5, ele sai dali da região de Jerusalém e vai até Dan, e daí ele arma aquela emboscada e derrota os reis. E depois eles voltam. E depois Abraão volta exatamente para onde ele estava. E daí, ali onde está, na figura da direita, ali naquela região que está um círculo, mas é provavelmente ali que ele se encontrou com Melquisedeque. Então Abraão veio do norte, só que daí o rei de Sodoma ele vem do sul e se encontram com Abraão também. Então nós temos dois reis ali, né, se encontrando com Abraão, o Melquisedeque e o rei de Sodoma. O que aqui já tem aquela ideia assim do rei bom e o rei mau. E olha que interessante o que vai acontecer. Então, segundo o Rav Waxman, então os 4 reis vêm da Mesopotâmia, travam várias batalhas de norte a sul pelo lado leste do Jordão, confrontam os 5 reis da coalizão de Sodoma e Gomorra, vencem. E aí, os derrotados fogem e os reis vencedores tomam os bens. Então, Abraão parte com os 318 homens, né, dá uma emboscada, recuperam os bens e vão até o Vale de Xavé, Vale dos Reis, próximo de Salém. E aqui o Waxman ele traz uma elucidação sobre essa forma como Abraão lidou com a vitória. Porque o rei de Sodoma, aqui temos que entender um pouco dos costumes da época. O rei de Sodoma ele reconhece essa posição de Abraão como vitorioso, e ele imagina que Abraão, então, já que ele venceu aqueles que tinham vencido o próprio rei de Sodoma, então Abraão agora vai ser o soberano dessas terras. Então eu preciso fazer alguma... e o que mostra assim que Abraão ele era um homem extremamente poderoso. Ele não era, como nos filmes mostra, assim, um nômade, assim, vestindo trapos, cuidando de ovelhinhas. Assim. Abraão era um homem extremamente rico, extremamente poderoso, na estatura daquela época de um rei. É que Abraão e a Bíblia nunca enfatizam esse status, mas nas entrelinhas nós percebemos isso. O rei, então, de Sodoma reconhece essa posição e ele quer uma vantagem, ou seja, ele quer recuperar as pessoas, mas ele permite que Abraão fique com os bens. Na verdade, como os bens eram de Sodoma, mas então ele dá esses bens para Abraão como um tributo, tentando estabelecer aqui uma relação de vassalagem com Abraão. Então essa é a análise do Rav Waxman. Mas é interessante que antes que esse acordo fosse firmado, Abraão tem esse encontro com Melquisedeque. E daí quando nós falamos de bens, é para Melquisedeque que Abraão dá os bens. Porque Abraão já tinha percebido que Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo. Que Melquisedeque era um monoteísta como Abraão. Então ele dá o dízimo a ele. E daí que nós temos o princípio do dízimo também ser aplicado, né, para o bem das casas de oração. Aqui o dízimo é dado muito antes do templo. E essas histórias judaicas, né, que contam como havia essa casa de estudos. Então Abraão ele dedica, né, a sua vitória a Deus e dá esse tributo a Melquisedeque para honrar a Deus. E depois ele despreza o tributo de
Sodoma, ele diz que não quer ser favorecido pelo rei de Sodoma. Em outras palavras, ele não quer firmar nenhum acordo com Sodoma, porque ele está interessado em desenvolver a promessa que Deus tinha para ele, e não em firmar acordos com povos que tinham uma fé contrária à fé de Abraão. E já era notório que Sodoma e Gomorra eram cidades onde se praticava o mal. Até onde vimos aqui, nós vemos uma grande virtude, né, de Abraão, um grande caráter. Isso a Torá deixa bastante claro para nós. O caráter assim, de uma pessoa não gananciosa e de uma pessoa que quer honrar a Deus acima de tudo. Mas agora nós vamos ver, a partir dessas histórias, que essas histórias não estão aqui apenas para contar o quanto Abraão era uma pessoa virtuosa. Mas como nós sempre dizemos aqui, nada na Bíblia está por acaso. A Bíblia não é apenas um livro de histórias, porque até você pode achar alguns pequenos buracos. Assim, a Bíblia é um livro muito antigo, às vezes em cópias de um texto para outro, às vezes uma frase ali foi ocultada. Temos esses problemas de tradução. O que faz com que às vezes as mensagens ela não fique numa estrutura literária clássica, muito fácil de se entender as coisas que estão acontecendo. Existem essas análises, né, essas exegeses e tal. Às vezes consulta outras fontes, a lei oral, porque a gente tenta entender melhor algumas coisas. Mas o que a Bíblia escreve, em algumas coisas, ela é muito fácil de entender, no sentido de que ela vai apontar para algo não apenas no sentido de contar uma história que aconteceu, mas aquela que ela quer contar algo a mais. Então, existe uma associação, e isso acontece muito no livro de Gênesis, entre narrativas e profecias. É como se a própria narrativa, como a própria o decorrer, né, dos fatos que ocorrem com aquela pessoa, no caso Abraão, ela já fosse toda a vida dela, naquelas circunstâncias que aqui estão descritas, apontando para outras coisas que vão vir para frente, que faz parte dos planos de Deus, não apenas com Abraão, mas com a humanidade. Então vamos comparar aqui Abraão com Jacó, né, com Israel. Primeiro vamos relembrar aqui alguns fatos. Abraão em Canaã então enfrenta uma grande fome na terra. Ele desce ao Egito em busca de alimento. O faraó é atingido por praga de Deus, ele e a sua casa, por causa da esposa de Abraão. Devido a isso, então ele despede Abraão e o enche de riquezas. E aqui, lembra que eu falei que é meio estranho, né, que o faraó tem enchido Abraão de riqueza, sendo que a faraó sofreu por causa de Abraão. Abraão, na verdade, veio trazer um problema para ele. E ele, tá bom, Abraão, então vai embora e ainda toma todas essas riquezas com você. Não parece muito lógico. E aqui nós vamos entender por que isso acontece. Melhor. Abraão volta para Canaã, vence muitos reis, se encontra com Melquisedeque em Salém, Jerusalém. Então, se nós compararmos esses fatos aqui, lembra muito o que aconteceu com Jacó e com Israel. Então, Abraão enfrenta uma grande fome. Daí ele vai para o Egito. Jacó também saiu de Canaã e teve que ir para o Egito por causa da fome. Jacó e toda a sua família. Então, eles se refugiam no Egito. E daí a esposa de Abraão é tomada por Faraó. Assim como o próprio Israel, depois também é tomado por Faraó em escravidão. Então o Faraó queria tomar a esposa de Abraão. E o Faraó também quis tomar Israel, que funciona aqui como a esposa, como a noiva, né, do Eterno. Aí Deus lança praga sobre o Faraó e sua casa, para forçar o Faraó a liberar essa esposa. E aí, com Jacó também acontece o mesmo, né? Deus lança praga sobre o Egito para liberar os hebreus, os israelitas. E aí que está o ponto, ó. O Faraó despede a Abraão e companhia, né? E todo o seu povo com riquezas. E o Faraó também libera Israel lá do Egito com riquezas. Então, até essa questão das riquezas aqui, Deus queria abençoar Abraão, mas também estava já falando do que acontecerá no futuro. Então, Abraão parte para Canaã e Israel também parte em direção a Canaã.
E daí o desfecho, né? Abraão vence reis e se encontra com Melquisedeque, que era o rei e sacerdote. Então Israel se encontra com Deus, recebe a Torá, e depois de 40 anos também vence Canaã, percorre toda aquela terra, vence os reis. E aí depois de muitos anos também conquistam Jerusalém e constroem o templo. E aí depois recebem Yeshua, que é da ordem de Melquisedeque. Então você veja como toda essa história de Abraão, ela já tem nas entrelinhas toda a história de Israel. Que também é a nossa história, né? Porque nós também nos unimos ao povo de Israel para adorar o único Deus, que é o Deus de Israel. Através do seu filho Yeshua, que é o sacerdote da ordem de Melquisedeque. E agora vamos, já indo para o final do nosso estudo de hoje, falarmos um pouco sobre a circuncisão, que é o elemento final da nossa paraxá. Está lá em Gênesis 17, do 9 ao 14, na instituição da circuncisão. Então, vamos analisar o que é a circuncisão. A circuncisão, então, é a remoção, a extirpação do prepúcio, do órgão genital masculino. Deus ordenou que fosse realizado logo após 8 dias do nascimento. Então veja, a remoção do prepúcio do órgão genital masculino é feita no menino logo após o nascimento, 8 dias. Por que o 8? Então, a circuncisão está conectada com o quê? Está conectada com nascimento e vida. Já que o órgão genital, o órgão sexual, é o órgão potencial, né, o que dá ao homem o potencial de gerar vidas. É feito no menino logo após o seu nascimento. Então está totalmente conectado com o nascimento, vidas e geração de vida. E o 8 também. E qual é a consequência de violar o pacto da circuncisão? Então a Torá vai nos dizer que aquele que não se circuncidar, sua alma será extirpada. Então, assim como o prepúcio deve ser extirpado, aquele que não fizer terá sua alma extirpada. Como a Torá contextualiza a circuncisão? Isso é importantíssimo. Se nós voltarmos então lá, melhor, voltarmos não. Se nós pularmos, né, formos lá para frente para Levítico 12, nós vamos ver que a circuncisão está lá junto com a lei de purificação da mulher depois do parto. Então diz lá que a mulher ela se torna impura depois do parto, tem todo um período de 40 dias de purificação que ela tem que passar, se for menino, e 80 dias se for menina. Mas, se for menino, terá que fazer a circuncisão ao 8º dia. Aí, nós vamos pular lá para Levítico 15, e vamos ver que, novamente, nós temos leis falando de purificação, só que agora da imundícia do homem e da mulher devido a fluxos originários de seus órgãos sexuais. Então, os órgãos sexuais eles são aquilo que permite que o homem e a mulher gerem vida. Então, nós temos aqui esse tópico aqui, ó, geração de vida, Levítico 12, e geração de vida, Levítico 15. E daí, nós temos aqui como recheio, né, desse sanduíche, Levítico 13 e 14, que fala da lepra. Fala da tsarat, né, lei sobre detecção, isolamento e purificação. Mas daí, por que a Torá faz isso, né? Por que a Torá ela fala da purificação, né, da mulher, né, da circuncisão, depois da purificação dos fluxos dos órgãos sexuais, ou seja, falando de impurezas, devido à questão de nascimentos de relações sexuais. E aí, do nada, abre um parênteses para falar sobre lepra. Então essas coisas na Torá, elas não são por acaso. Aqui existe uma conexão desse elemento geração de vida com a lepra, que é o contrário, é a geração de morte. Então nós já vimos, né, que a lepra, a tsarat, é uma doença que obriga a pessoa a ser isolada e ser enviada para o exílio. É uma doença sobrenatural, que ela só obtinha a cura por milagre, não havia um tratamento, não havia nada que pudesse se fazer com relação à medicina,
conhecimentos de medicina para se curar. Era só Deus que poderia trazer cura. Então, se a pessoa eventualmente recebesse essa cura, então ela saía desse estágio de morte. Mas, a princípio, ela estava praticamente morta, porque ela tinha que ficar isolada lá, geralmente numa gruta, assim, numa caverna, e dependendo da bondade alheia de pessoas que levassem alimentos para elas comerem. Então, elas praticamente ficavam lá, só comendo, bebendo e esperando ajuda. Ou seja, eram praticamente mortas-vivas. Então, se a lepra ela caracteriza um estado de morte, então nós vamos ver que a circuncisão ela caracteriza algo vivo. Então, a circuncisão marca o homem no início da sua vida, 8º dia. Ela é obrigatória sobre o risco de morte se não for feita. Já a tsarat e a lepra marcam o indivíduo para uma morte, pois ele vai para o exílio e isolamento. E olha que interessante, o processo de purificação da tsarat, se eventualmente a pessoa recebesse a cura, era só é completado após o 8º dia. Só se a pessoa aparecia com indício de que a lepra fosse curada, já estava curada, então ela se apresentava ao sacerdote, e o sacerdote então mantinha ela isolada por mais 7 dias, para daí completar o ritual de purificação. Em ambos os casos, na purificação pelo bebê e pela cura da tsarat, deve-se oferecer sacrifício de pombinhas. Mais um ponto em comum. Então a tsarat é como a incircuncisão, ela gera a morte. E a circuncisão é como a cura da lepra, marca um renascimento. E aqui nós devemos discutir, então, se a circuncisão ela é obrigatória, e ela é, mas que tipo de circuncisão nós estamos falando? Porque em Colossenses diz assim, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, mas pela circuncisão de Cristo, né, com a circuncisão de Yeshua. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que os ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então os circuncisos são como leprosos, andam, comem, bebem, mas não têm a vida. Mas esses circuncisos aqui, nós estamos falando da circuncisão que Deus requer de todos, que é a circuncisão do coração. Como nós vemos, e isso daqui não é uma inovação no Novo Testamento. Já em Deuteronômio 10, verso 16, Deus ordena que as pessoas circuncidem o prepúcio do coração. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vosso serviço. Deuteronômio 10, 16. Em Deuteronômio 30, verso 6 também. E o Senhor Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma para que vivas. Circuncidará o teu coração para que vivas. Então existe uma obrigação de que as pessoas, todos tenham o coração circuncidado para que vivam. De forma que se a pessoa não for um incircunciso, ela é como um leproso. Anda, come, bebe, busca os prazeres materiais, mas é um morto-vivo. Ela acha que tem a vida, mas quando menos espera pode vir a óbito. E será que essa pessoa vai herdar a vida eterna, né? A vida de verdade? E olha que interessante um segredinho aqui com relação ao número 8. O nome Yeshua, nessas 4 letras, né? Yud, Shin, Vav e Ain, cujos números, porque as letras em hebraico representam números. Então, o Yud vale 10, Shin vale 300, o Vav vale 6 e o Ain vale 70. Isso dá 386. Somando, 3 mais 8 mais 6 dá 17. E 7 mais 1 dá 8. E o nome de Hashem, né, do Eterno, Yud, Rei, Vav, Rei. Yud vale 10, Rei 5, Vav 6 e Rei novamente 5. Dá 26. E 6 mais 2 dá 8. Então o nome de Yeshua e o nome do Eterno, o nome de Hashem, dá 8. E Yeshua e o Eterno, eles vivem, né, para todo sempre. E o número dele, a gemátria do nome deles dá 8. Então o 8 está atrelado a esse conceito de vida. Mas não qualquer vida, a vida eterna. Então o 8 está... Tanto que o 8, né, se você virar ele de ponta cabeça, ele vira o símbolo do infinito, que é a vida... Ou melhor, se você girar ele 90 graus, né, ele é o símbolo do infinito. Então, para que possamos ter essa
vida infinita, nós precisamos circuncidar o nosso coração. Ah, mas então será que eu também tenho que fazer a circuncisão da carne? Porque lá, com Abraão, foi ordenado que ele circuncidasse o prepúcio do órgão genital, do pênis mesmo, não apenas do coração. Deus não mandou Abraão circuncidar o coração. E ele mandou não só ele, mas toda a casa dele e até os estrangeiros que fossem comprados com dinheiro. Bem, aqui alguns poderiam achar que por causa disso todos os gentios deveriam se circuncidar. Mas nós estamos aqui falando de Abraão durante o processo de formação do povo de Israel. Então, é claro que o povo de Israel não iria ser formado apenas por Abraão ali. Iria ser formado pelo povo que estava com Abraão. Mas esse mandamento, depois, ele vai ser dado para Israel, da circuncisão. De modo que, no concílio de Atos, ficou muito bem definido que os gentios não precisariam fazer esse tipo de circuncisão. Porque o povo de Israel já estava formado. Aqui é antes da formação do povo de Israel, mas depois Israel já está formado. Então a circuncisão que é obrigatória é esta de coração. Isso já está lá muito bem definido em Atos 15. Lembrando que os apóstolos foi dado a eles autoridade, né? Yeshua deu autoridade para eles formarem a igreja e estabelecerem normativos. Então é isso que nós temos que entender. O princípio da circuncisão é esse. E com isso também nós terminamos o estudo de hoje. E eu desejo já para todos um Shabbat Shalom e uma ótima semana.